Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Que satisfação, que alegria imensa estar aqui hoje com cada um de vocês. Um pontapé incrível. Hoje um dia muito especial, a qual estamos aqui com a doutora Gláucia Magalhães, Marcelo Moraes, que realmente vão compartilhar ao longo desta apresentação como que eles, ao longo desses mais de 15 anos, contribuíram para que você hoje conseguisse estar aqui hoje e usufruir de tudo que vai acontecer nos próximos anos e nos próximos dias. Estamos aí apenas 5 dias de abrir o carrinho, então hoje nós temos essa alegria imensa. Sejam cada um de vocês muito bem-vindos, aproveite, anote tudo, abra a tua câmera, que será muito bacana todo esse momento de encorajamento, de engajamento, aonde nós lá no final, assim se o tempo nos permitir, vamos abrir para algumas perguntas. Então, com vocês aqui, doutora Gláucia Magalhães, Marcelo Moraes, sejam todos muito bem-vindos. Obrigada, Julimar. Oi, pessoal, muito boa noite. Primeiro, eu sempre agradeço por estar aqui com vocês e é uma honra para a gente estar podendo levar essa tecnologia, essas informações aqui para compartilhar com vocês, né? Tudo isso que a gente criou e que a gente vem trabalhando ao longo de 15 anos aí das nossas vidas. E eu espero ser aqui hoje, nessa noite, contribuição, que a gente possa trocar bastante informação, que a gente possa levar para vocês aí uma visão do que tem acontecido no mercado de saúde, como as coisas avançaram. E eu estou muito feliz de estar aqui e poder compartilhar um pouquinho de conhecimento com vocês, de coisas novas que tem rolado na saúde. Eu e o Marcelo, a gente vai aqui hoje abrir o coração, mostrar um pouquinho da nossa história, de quem a gente é, o que que a gente tem feito ao longo desse tempo todo. E eu agradeço vocês, cada um de vocês que estão aqui nessa noite. Alguns de vocês eu já conheço, já conversei com o Vantuí, já conversei com o Adalto, com a Rosa. Vocês já estiveram em algumas das reuniões aqui com a gente. E hoje a gente vai trocar um pouquinho mais de informações. Então eu espero aqui que seja uma noite bem gostosa, um bate-papo e que a gente possa formar realmente um grupo, uma família, né? Porque tá todo mundo aqui buscando a mesma coisa, Boa saúde noite, e eu vou tudo falar um mais. pouquinho, pessoal. Pessoal, boa noite. Meu nome é Marcelo, como a Glaucia falou. Hoje a gente vai trazer um pouco de experiência para vocês, da nossa experiência, como tudo começou e a nossa história, a coalizão de nossas forças, a tecnologia, nossos produtos, como tudo começou. É um prazer tê-los vocês aqui. E vamos começar, Glaucia. Contar um Vamos pouco da lá. nossa história, Mas se você como é que quiser foi. passar os slides, pode passar, tá? Para a gente começar falando um pouquinho de quem somos nós, né? Então, aqui a gente vai trazer para vocês a tecnologia que a gente desenvolveu, eu e o Marcelo, que se chama Code Stickers. Então, o Julimar, ele anda aí divulgando para todos vocês, mas hoje a gente vai aqui desbravar um pouquinho mais, entrar um pouquinho mais a fundo, né? O Julimar tem falado bastante dela aí para vocês. A cara dele, de feliz. E vamos contar um pouquinho dessa trajetória, né? Dessa jornada minha e do Marcelo. O Julimar, o slide ele tá um pouquinho aberto demais. Eu não sei se ele vai comer um pouco do. Passa um para a gente ver se ele vai. Passa mais um. Pode Ok, passar. deixa eu verificar aqui se ele está indo, Deixa eu porque ele ver está se ele aqui. vai cortar. Aí para vocês tá, vocês estão conseguindo ver, pessoal? Eu não sei se ele está muito aberto. Estou vendo no chat aqui. Sim, tô vendo aqui. Ok. Assim ele está aparecendo todos os outros slides, mas acho que vai dando. Tá. Ok. Ó, tá vendo? Ele tá cortando. Vocês estão conseguindo ver ou tá cortado? Então, ó, Hilton, me escuta É, para bem, Hilton? tá cortando um pouco as laterais, é, tá cortando um pouco tá a cortando letra. as laterais. Se você É, conseguir, pode deixar do outro jeito que tava, então, ao invés de abrir ele inteiro. Ok, só um instantinho.
Se deixar assim dá para ver tudo, daí você pode ir passando só. Ok. Acho que assim tá bom. Então, olha só, eu e o Marcelo, quem somos nós, né? A gente costuma, quando eu vou palestrar nos eventos de saúde integrativa, eu costumo dizer quem estamos, né? Porque nós, como seres humanos, somos muito mais do que aquilo que a gente cria. A gente tem aí um espectro de fazer as coisas, de ser as coisas, mas nós estamos nesse momento como empresários da espuma quântica. E ao longo desse tempo todo, dessa jornada que a gente tem trilhado juntos, eu conheci o Marcelo. O Marcelo é autista, TDAH e tem altas habilidades. E eu também tenho TDAH, que é muito bem controlado hoje com as ferramentas que eu uso. Então, eu só consegui colocar realmente todas as minhas criações para fora depois que eu conheci a ferramenta de terapia vibracional, porque foi onde eu comecei a equalizar todo esse meu campo, que vocês vão entender um pouquinho mais, para que a gente pudesse trazer todas essas criações. Então, eu hoje sou empresária da área da saúde, eu sou terapeuta ortonuclear, eu comecei como terapeuta ortomolecular, que é aquela pessoa que corrige as células, as moléculas, através de vitaminas e minerais, mas ao longo do tempo, dentro da ortomolecular, eu acabei conhecendo a biofísica, que é a ortonuclear, que é onde a gente vai lá no fundo das informações. A gente vai realmente naquilo que o corpo está precisando corrigir. Então você vai no núcleo das coisas. E o núcleo das coisas é informação, que é isso que a gente vai mostrar para vocês hoje. O corpo ele é feito de informações. Então eu sou uma curiosa, amante da natureza, da geometria sagrada. Eu sempre busquei a harmonia na minha vida. Então, os meus pais, eles sempre foram aqueles pais, eles eram bem naturebas, assim. Então, dentro de casa não entrava medicamento. A gente nunca usou medicamento dentro de casa, era raro. Se eu tomei antibiótico umas 2 vezes, 3 vezes na minha vida, acho que foi muito. Então eu já fui aquela criança criada num ambiente mais natural, acostumada a buscar na natureza, né? Então uma fitoterapia, uma homeopatia. Então eu já cresci nesse meio. Então eu sou uma pessoa super curiosa que fui estudar. Eu tive um grande problema de saúde há 15 anos atrás, que foi a fibromialgia. Então eu não sabia da onde vinham aquelas dores todas e eu comecei a buscar tratamentos. E dentro dessa busca, eu acabei descobrindo que eu fui feita para a área da saúde. Então, eu acabei estudando ortomolecular depois de passar por um período de muita dor. Acabei descobrindo a desintoxicação, me formei nos principais institutos de desintoxicação, desparasitação e fiz os melhores cursos de biofísica do Brasil. Então, eu sou uma terapeuta ortonuclear, biofísica e hoje empresária da saúde aí com a espuma quântica e agora com o grupo BioQuantic, né? E conheci o Marcelo que veio para somar nessa jornada toda, que agora ele vai contar um pouquinho para vocês Um pouquinho da para jornada vocês. dele. Então, a Glaucia contou um pouco da jornada dela. Vocês imaginem um barco. E nessa jornada, eu estava no mesmo barco que ela. Eu sou um cara, como ela disse, eu tenho TDAH, autismo e altas habilidades. Inclusive, eu descobri esse perfil junto a ela. Sempre fui hiper focado no reino mineral, desde os meus 3 anos de idade. Sou formado em administração de empresas, propaganda e marketing, mas na verdade o reino mineral ele sempre foi o meu maior amor, tecnologia e a luz, né? Laser, toda espectrometria. Quando você vai estudar minerais, você interage muito com testes que envolvem luz, espectrometria, laser, tecnologia em geral. Então eu sou um cara assim, graças a Deus, que consegui controlar muito através de tecnologias como a biofrequenciamento que a gente desenvolveu, as tecnologias de frequência, as nossas ferramentas, a condição do autismo, para interagir, para concentrar energia, para conseguir criar com mais facilidade sem dispersar muita energia. Mas eu sou formado em geologia, gemologia, especializado no reino mineral. Tá? Eu trabalho há 19 anos com joalheria. Tá? É uma coisa que... O reino mineral ele me fascina
desde a litoterapia, que é a energia das pedras, até a energia dos metais, a ancestralidade, como que o ser humano antigo ele valorizava muito mais o reino mineral do que o humano de hoje, no sentido de energia, né? Não assim, falando em termos monetários, eles também valorizavam, mas eles tinham uma conexão maior com o reino mineral e o reino mineral os conectava com o universo. Então sempre estudei muito a simbologia e hoje eu vejo o sentido de estudar a simbologia, né, que a gente estuda muito a simática, que é a projeção da energia na matéria, que cristaliza, né, no modo tridimensional, e a gente tem um sentido do símbolo muito poderoso. E ao longo dessa jornada aqui eu conheci a valorosa e super inteligente, e eu sou fã da Glaucia, Uhum. e ela me levou nesse barco e eu fui interagindo com esse barco no planeta Terra e fui me fascinando pelo ser humano no sentido de dar um sentido maior para a joalheria, porque eu via que as pessoas entendiam a joalheria como ostentação, diamante, diamante, ouro, ouro, prata, prata, semijoia, bijuteria, e eu queria trazer um sentido maior para o reino mineral, desde a areia, né, até o diamante. E eu tentei muito fazer isso de outras formas através da simbologia, mas quando eu conheci a Glaucia, eu consegui integrar esses universos da joalheria, reino mineral, esse conhecimento todo, mais a tecnologia, com a área da saúde, e aí eu consegui encontrar o meu sentido, o meu propósito. Né, o propósito. Eu acho que o ser humano ele é vivido de propósito. Algumas pessoas nem entendem o que é propósito, mas o propósito, quando você se apega a um propósito, você dá um sentido maior para a tua vida, e esse sentido ele faz valer a sua existência na Terra. Então eu consegui sentir, encaixar esse vazio que eu estava procurando dentro desse propósito. Foi aí que eu criei, né, Glaucia, algumas ferramentas junto com a Glaucia, trazendo o reino mineral, a joalheria aqui da minha carga, da minha mochila, integrando isso com a saúde e com a Glaucia. E a gente começou a traçar É. esse caminho junto, né, Glaucia? Eu coloquei nos próximos slides para vocês verem com quais produtos a gente começou, porque a gente criou muitos produtos, né? Então tem uma gama muito complexa aí de produtos. O Julimar até ri porque tem muita coisa. Então a gente começou até o nome espuma quântica, eu vou contar um pouquinho sobre esse nome para vocês entenderem como ele tem uma força que nem nós sabíamos. A gente começou com uma linha de cosméticos limpos, porque eu dava consultoria para médicos, ainda dou algumas aulas para médicos sobre como consumir cosméticos que não tenham metais, disruptores endócrinos. E aí eu criei uma linha de cosméticos junto com o Marcelo, só que a gente frequenciava esses cosméticos. Eu ainda tenho, depois a gente vai colocar na plataforma. Mas a gente criou uma linha, que é o desodorante Um bioenergético, o segundo, pessoal. sabonete de turmalina Nossa, negra. algumas pessoas falaram que cortou. O que cortou? Só para a gente entender. Tá, Cortou? Qual áudio cortou, Julimar? Você consegue eu acho que identificar? cortou, eu estava falando, deve ter cortado algum Não sei pedaço. se Vou voltar cortou. então. Não sei se fui eu ou se foi você, não sei. Tá, então olha só, então a gente começou com uma linha, e Segmento. aí essa linha se chamava espuma quântica, porque a gente começou com essa linha de saboaria. O Marcelo já trabalhava com as joias, voltou, ó, estão falando que voltou. Tá. Então ele já trabalhava com a joalheria e ao longo do tempo estudando a biofísica, que é vulgarmente chamado de física quântica, a gente começou a inserir frequências nesses produtos. Então, a gente criou um sabonete de turmalina negra, que é ótimo para doar elétrons, ele faz uma limpeza muito grande. Uma linha de saboaria que só tinha óleos essenciais, glicerina e frequência. Então, a gente começou a ter muito resultado com crianças autistas, porque o Marcelo, por exemplo, não podia utilizar cosméticos comuns que ele ficava com a pele toda estourada. Por ser um autista, ele tinha muita sensibilidade. Então a gente veio nesse caminhar de criar essa linha de cosméticos frequenciados. E aí no próximo slide eu vou mostrar para vocês o que mais a gente tinha nessa linha? O Marcelo tinha essa linha de joalheria frequenciada. Ainda temos, né? Mas a gente começou com tudo isso. Eu com a linha de cosméticos e ele com a linha
de joalheria frequenciada. Então, a gente tem acessórios dentro hoje da Bioquantic, que são acessórios que fazem uma regulação energética no campo do ser humano. Porque quando a gente fala de tecnologia, por o Marcelo ter estudado muito o reino mineral, a gente foi juntando todas as peças desse quebra-cabeça. E hoje, por exemplo, esse acessório que é a pulseira Code, a gente juntou o infravermelho com a tecnologia do frequenciamento. Então, a gente tem duas tecnologias em um acessório que vão ajudar esse campo eletromagnético, que eu vou falar um pouquinho mais para vocês daqui a pouco, sobre esse campo que a gente tem, que é invisível aos nossos olhos, mas que ele existe. Então, eu sempre uso um exemplo do celular. A gente está ligando aqui, eu estou falando com vocês aqui, vocês estão lá do outro lado do Brasil ou do mundo, mas a gente, por uma onda, tá dando retorno aqui para mim. Por uma onda eletromagnética, por um campo invisível, a gente consegue se comunicar, a gente consegue se conectar. Então, nós, o Marcelo e eu, por a gente ter uma facilidade de enxergar esse campo, a gente começou a criar ferramentas que vão tratar da saúde do ser humano num nível mais sutil do que aquilo que a gente está acostumado. Então, a gente pode continuar a tomar os nossos suplementos. Acho que alguém abriu o áudio e está dando retorno para mim. Pronto, melhorou. Então, a gente pode continuar a tomar os nossos suplementos, a nossa fitoterapia, mas e o nosso campo magnético? Então, a gente criou esses acessórios com tecnologia que a gente chama de tecnologia de simática, onde isso funciona como uma homeopatia digital. Então, a gente trabalha nos princípios da biorressonância do corpo. A gente tem a ressonância. Então, vamos dar um exemplo bem simples para vocês entenderem. Quando você entra num lugar e você se sente mal, você fala, nossa, não gostei de estar aqui. É porque, de certa forma, você não ressoa com aquele local. Então, em algum nível, os pensamentos e os sentimentos que estão sendo gerados nesse campo, eles não estão ressoando com você. Então, energeticamente, tem uma informação ali que não bate com a sua. E aí você se sente mal. E esse campo para o ser humano, ele está sendo muito explorado agora. O futuro da saúde, ele prevê produtos que trabalham esse campo de energia. E a gente fala campo de energia, a gente costuma levar isso muito para o lado místico, mas a gente precisa entender como informação. Então, eu e o Marcelo criamos esses acessórios com tecnologia de frequenciamento, que são tecnologias que usam infravermelho, usam também máquinas de simática para impregnar informações. Então, aí na tela vocês estão vendo os code stickers, que são as ferramentas que a gente vai mostrar aqui para vocês hoje. E a gente tem as pulseiras que vão tratar desse campo eletromagnético também. Então, pode passar o slide, Julimar. Aí, Marcelo, se você quiser falar um pouquinho, aqui foram os stickers que a gente começou. A gente começou com os Deixa eu só stickers de tarja complementar, magnética. deixa eu só complementar, porque meu áudio está dando retorno, é por isso que a gente tem um delay na fala, né? Então a gente está se adaptando aqui. Tá. Pessoal, eu queria falar que a importância de a gente ter criado tudo isso, vou voltar ao propósito, é despertar em cada um de vocês a capacidade que vocês têm de serem energia, de serem frequência, de calibrarem, de emitirem energia, de serem uma máquina e uma potência divina de emissão de energia. Quando a gente traz a tecnologia e a gente apresenta essa tecnologia para cada pessoa, eu digo que a gente não vende equipamentos, não vende ferramentas com frequência, a gente está semeando uma consciência do que o ser humano deveria lembrar, mas infelizmente o sistema criou que a gente adormecesse. Então, quando a gente projeta essas ferramentas aqui, eu e a Gláucia, a intenção é que vocês tomem consciência e propaguem essa consciência de que o ser humano ele tem um grande poder, uma grande capacidade de emanar energia com as suas intenções, que é a parte mais poderosa do ser humano, a intenção.
Então, quando a gente cria essas ferramentas, é um lembrete do poder que todos nós temos em relação à frequência. Pode continuar, Glaucia. Então, ao longo dessa jornada, os primeiros produtos que fizeram muito sucesso, a gente ia em congressos e vendia muito sabonete, desodorante, e aí depois vieram os cold stickers em forma de carretel. Então, a gente sempre fez muito congresso. Eu vou até pedir para o Julimar colocar nas fotos um pouquinho mais para frente, porque eu coloquei a foto dos congressos. Quer ver? Ó, pode ir um pouquinho mais. Aí depois a gente volta aí. É, Então, aqui, ó, os primeiros eventos, hoje tem um grande evento da área da saúde integrativa que se chama Nova Saúde Integrativa. Hoje o Beto tá assim estouradaço com esse evento, é um evento muito grande, mas eu comecei a participar dos primeiros congressos dando palestras sobre isso, sobre essas tecnologias. Então, eu ia lá, dava palestra para os terapeutas sobre todas essas informações de terapia vibracional, dos nossos produtos, dos cosméticos, da nossa linha de joalheria. E quando a gente começou com a linha de cosméticos, era um sucesso, porque não tinha ninguém ainda na área feito uma linha de cosméticos com frequência. Então, o pessoal relatava cada coisa que a gente ficava impressionado. Pode voltar um pouquinho ali, a gente está com a doutora Geisa, que é uma referência. Volta um pouquinho, vai mais um para frente. Aqui é a doutora Geisa, que é uma referência em tratamento de autismo. Ali o Beto da Nova Saúde Integrativa. E a gente sempre muito orgulhoso de estar ali entre nomes grandes, ali a Fisioquantic, a Eora, a Catal Medic. Então a gente começou com muita intenção boa. E hoje, olhando para essa história, eu fico muito emocionada, porque foi uma trajetória de muita dedicação, de muito esforço, de muita luta para a gente chegar no produto que a gente tem hoje. A gente foi muito atrás, a gente enfrentou, passou pelos obstáculos, Somos e dois, hoje o viu, que a Glaucia? gente traz aqui para você, a gente ficou hoje o dia inteiro emocionado aqui, A Julimar, emoção, a separando essas emoção bate fotos. mesmo. A emoção bate muito que quando você faz as coisas com o coração, e só eu e você sabemos o que nós passamos e o quanto que a gente aprendeu junto, e é muito emociona mesmo, né? Eu sou suspeita porque, assim, quando você vai vendo a sua trajetória, as pessoas não sabem o que tem por detrás, né, dos bastidores, o quanto de conhecimento a gente correu atrás, o quanto de dedicação a gente colocou nisso e trazer um assunto que não é um assunto tão fácil de se falar, né? Porque quando você fala de energia, é aquilo que eu estava falando, as pessoas sempre buscam levar para o lado místico. E a gente está falando aqui de informação do corpo. Eu quero que vocês olhem para o corpo de vocês como um computador cósmico inteligente. A gente chama de Deus, o Criador, ele colocou lá, seja qual o nome que vocês queiram dar para essa fonte primordial de informação. Todas as informações de saúde, elas estão no nosso corpo, no nosso ser, não só no corpo físico. Quando você usa uma tecnologia que tem uma informação, ela desperta em hertz aquela frequência de um órgão que está saindo da frequência da saúde. Então, dentro desses mecanismos, a gente tem sistemas digitais e analógicos que comportam informações em hertz, que a gente coloca através de máquinas de simática. Então, essas máquinas geram um padrão de informação, né, que são as tecnologias de frequenciamento, e esse chip, por exemplo, que a gente trocou ele do carretel e agora ele vem em envelopes, ele comporta, ele comporta aí um sistema digital capaz de reservar essa informação. E aí vocês podem me perguntar o seguinte, Gláucia, o que que acontece quando eu colo ele na minha pele? O nosso corpo, ele tem esse campo magnético. Por isso que quando você, por exemplo, entra num ambiente e se sente mal, você está fazendo a leitura dessa energia, que é uma informação. É toda aquela informação que está ali nesse ambiente. Então, os pensamentos, as emoções, tudo isso gera informação para o nosso campo, que são átomos que ficam ali. E quando a gente usa um sticker na nossa pele,
o nosso corpo sutil, ele tem a capacidade de fazer a leitura dessas informações. Então, por exemplo, a gente tem o fígado e ele foi feito para desintoxicar o corpo. Então, lá, quando a fonte primordial colocou o fígado no nosso corpo, ele falou: ó, o fígado tem que vibrar em tal frequência para ele existir como fígado. E esse fígado, ele vai fazer a desintoxicação, a metilação, a sulfatação e ele vai ajudar o corpo a desintoxicar. Quando a gente, no nosso estilo de vida, começa a ter um estilo de vida estressante, a comer muita comida errada, industrializada, a gente começa a apagar o código primordial. Então, a gente começa a sufocar o código primordial desse fígado, que é perfeito. E quando você usa um code, você está emanando aquele código de fonte primordial, que é a biofísica. Então, aqui a gente está falando um pouquinho de produto, mostrando os produtos para vocês, mas daqui a pouco eu vou entrar um pouquinho mais em como esse produto funciona no organismo, tá? Complementando um pouquinho, Glaucia, só para. Eu gosto de usar muito uma frase, que todos nós somos como instrumentos musicais. Né? E de tempos em tempos, como um instrumento musical, como um violão, ele vai desafinando. E a ideia dos nossos produtos é afinar o instrumento musical. Então a gente vai entrando numa dissonância, a gente vai ficando com frequências que vão tirando a nossa harmonia frequencial e as nossas ferramentas vão criando um equilíbrio, uma ressonância, vão equalizando essas frequências e vão afinando o nosso corpo. Né? Exatamente. Então, depois vocês vão ver através do Gilimar, a gente tem inúmeros depoimentos dos nossos pacientes e clientes que começaram a utilizar esses produtos. Hoje a gente transformou os carretéis em uma linha de envelopes que fica muito mais fácil para o envio, para você enviar, muito mais leve. E são produtos fantásticos, porque você deixa de usar tanta medicação, tanto suplemento e vai trabalhar na fonte primordial do seu organismo, que é a informação. Então é onde eu explico para vocês o que é essa informação, que é a biofísica. Antes da bioquímica funcionar, a biofísica está ali como um maestro. Então imagina que a sua célula, ela precisa fabricar um determinado tipo de substância. Um exemplo, ela precisa fabricar a insulina. E aí ela parou. Seu pâncreas lá parou de fabricar insulina. O que que o seu corpo está perdendo ali? Só a insulina? Não. Ela está perdendo a informação que forma essa insulina. Então é a biofísica. É aquela informação que chega ali e fala: olha, pâncreas, você tem que fabricar insulina. Então isso é a biofísica. Isso é a informação que o corpo precisa ter antes dela começar a fabricar o que ela precisa na matéria. Então, nós trabalhamos com esses produtos que vão na base fundamental, que é o átomo. É aquilo que a gente não consegue ver a olho nu, mas ele existe, ele está ali. E nem tudo que a gente vê com os olhos físicos, né? Nem tudo que a gente consegue pegar com as mãos, se você não está conseguindo enxergar, não é porque você não enxerga que não existe. Então, ele está ali num campo. Eu vou dar um outro exemplo que eu sempre dou nas minhas palestras, que é o seguinte: você consegue pegar uma emoção com a mão? Ou um sentimento com a mão? Não consegue, né? Então, se você está com raiva, se você está com amor, você não consegue pegar isso. Quando você trabalha com a frequência disso, você consegue alcançar esse corpo, que é um corpo emocional, um corpo mental, que é onde ficam os nossos pensamentos, através daquele sisteminha ali que vocês estão vendo, ó. Então a gente vai falar um pouquinho sobre tecnologia. Julimar, se você quiser passar um pouquinho, a gente pode falar um pouquinho mais. Aqui eu deixei os modelos que a gente tem hoje, mas a gente pode voltar depois. Vamos falar no funcionamento, sobre o funcionamento deles, e depois a gente volta nos tipos de produtos que a gente vai lançar. Então, esse aqui, ó. O futuro da saúde, pessoal, ela inclui
os indutores e moduladores eletromagnéticos. Porque quando a gente fala de avanço em tecnologia, a gente não tem só o avanço nisso aqui, ó, que a gente usa isso daqui é muito avançado. Só que na área da saúde, por que que a gente acha que a gente tem que ficar naquele modelo arcaico de só medicamentos, só suplementação, se a gente pode alinhar tudo isso e colocar tudo isso junto para funcionar? Então, você pode estimular o seu campo magnético e também tomar uma suplementação. Ou depois, mais para frente, você vai perceber que algumas coisas você nem precisa mais só da suplementação. Você vai estimular esse campo de informação e já vai ter um resultado sem precisar da matéria. Então, a gente está falando de acessórios que são muito avançados, que vão trabalhar todo esse campo eletromagnético, esse campo de luz, de átomo dos seres humanos. Então, pode passar, Julimar. Então, o futuro, vocês já estão no futuro, e a gente sabe que a biofísica, eu até coloquei nesse slide aqui, a biofísica antes da bioquímica, porque quem comanda a bioquímica do corpo é a biofísica. A biofísica é o maestro, ela dá ordem e a bioquímica vai se expressar. Então, aquela informação que a gente joga ali num sticker, ou se você tem de repente uma intenção muito forte, quando a gente fala assim, nós somos as maiores máquinas, só que a gente não sabe usar. A gente não sabe usar o poder da nossa intenção, muitas vezes. A gente não sabe usar um poder de uma oração, de um reiki. Então, nós utilizamos os acessórios como mecanismos tecnológicos para auxiliar a gente a fazer esse papel quando a gente não está ali totalmente conectado. Porque não é sempre que a gente está em alta vibração. Então, a Glaucia, gente deixa eu só usa. complementar. Eu acho que não é Pode que a falar. gente não sabe, o sistema foi criado para a gente esquecer. Isso, Esquecer também. esquecer da habilidade de poder. Isso é. Então, eles criaram um sistema já nos últimos séculos, e vem de gerações para gerações, de controle, de tirar a autonomia do ser humano de se autocurar, de curar com o corpo, né? Se desconectou o ser humano da natureza, das frequências mais puras. Então, todos nós fomos jogados em um labirinto de distorção, né? De falta de informação, e de gerações isso foi adormecendo ao ponto que as gerações mais novas esqueceram do seu poder, da sua capacidade e dessa conexão primordial com a essência, né? Que é a natureza, que é o eterno. Então, não é nem saber, muitos nem entendem o que é energia, como podem usar e que tem esse poder. Pode continuar. Então, quando a gente fala de campo magnético, essa biofísica, então, vamos entender um pouquinho para quem não usa terapia vibracional, né? A gente entende, vamos falar um pouquinho de conceito, história, formas de uso e o mecanismo de ação. Então, olha só, pode passar. Então, a terapia vibracional, ela não usa sistemas bioquímicos. Pode voltar um pouquinho, Julimar. Ela não usa, ela tem as bases de atuação na energia vital e sutil do ser humano. Então, ela não usa um princípio ativo. Quando você fala de um code stickers, que é, por exemplo, esse que eu tô aqui no meu braço, ó, isso daqui, para mim, o que que é? O que que significa isso daqui? Eu não estou absorvendo nada pela minha pele transdérmico, não tem nenhuma química ali. É o meu corpo magnético que está fazendo a leitura, porque aqui tem um chip que armazenou uma informação, que a gente preparou ele. Ele tem bases metálicas e minerais que são capazes de ser. Vocês lembram dos antigos disquetes, do toca-fita, da fita? Isso tudo, como que a gente colocava lá no nosso DVD e aquilo tocava, né? Tinha um leitor. O nosso corpo, ele tem um leitor. O Marcelo pode explicar um pouquinho mais para vocês. O nosso corpo, ele tem a capacidade de ler essas informações simplesmente porque esse microchip consegue reservar essa informação e reverberar para o nosso corpo. Então, como uma homeopatia que você pinga na boca, porque a água é um cristal que programa a água.
Então você vai lá, impregna uma informação na água e toma aquela água. Glaucia, deixa Porém, eu os nossos acessórios já fazem isso sem que você tenha que lembrar de pingar. me dar a palavra um minutinho. Então, o ser humano ele possui os quatro elementos dentro do corpo, né? A gente tem a terra, água, fogo e ar. Então, se você for estudar, o reino mineral, ele está nos nossos ossos. E nossos ossos possuem o reino mineral. Quando a gente vai estudar a unidade do Criador, o primeiro reino é mineral, o vegetal, o animal, o humano, arquangelical, angelical, elemental e a unidade que é a potência criadora. E é um reino dentro do outro. Então, o ser humano ele possui os reinos abaixo dele, dentro dele. E quando a gente vai estudar os quatro elementos, terra, água, fogo e ar, a gente percebe que a água é o maior potencializador e condutor de energia, porque ele propaga essa energia de maneira muito, muito perfeita. E a água, por si só, ela é um ser vivo que vai se adequando ao seu meio ambiente. Então, quando você usa uma ferramenta que está frequenciada, você tem a capacidade de armazenar, carrear a informação do sticker através da sua pele, dos seus receptores celulares. Isso vai ser codificado através do seu sangue, através da água do seu corpo. Afinal, nós temos 72% de água, até 72% de água. E com o tempo, e com essa sinergia, e com essa ressonância, tudo isso vai sendo codificado nos seus ossos, no seu reino mineral. É por isso que dizem para você tomar muito cuidado quando você fala alguma coisa, ou amaldiçoa alguém, ou bendiga alguém, porque os seus dentes têm o hidróxido de apatita, o reino mineral, e tudo que você fala e que você vibra vai sendo codificado no seu crânio, nos seus dentes, e você se auto-amaldiçoa. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vibra. Eu vejo que nossas ferramentas, elas são assim como ferramentas para conduzir, calibrar até a nossa própria autodestruição no sentido vibratório. Porque nós estamos num piscinão tóxico absurdo, onde há um excesso de informação, mídia por todo lado, informações de guerra, de pânico, de pandemia e tudo mais. Isso foi tudo criado para gerar o sentimento de medo no ser humano, para ele vibrar baixo. A gente abre o nosso campo, todo mundo fica com medo, cria uma egrégora de medo e todo mundo vibra nisso. Então as ferramentas, quando são codificadas com frequências para calibrar o nosso corpo, o nosso campo eletromagnético do nosso corpo, elas vêm para lembrar o que nós deveríamos vibrar, porque nós estamos em guerra. Né? O mundo está em guerra. Existe uma guerra vibracional muito forte. Né? Alguns para descalibrarem as pessoas e outros para regularem e calibrarem as pessoas. Então, nosso reino, existem 4 reinos no nosso corpo. Entre eles é o reino mineral. E esses reinos, eles interagem muito bem com as frequências, sendo que cada um tem a sua função de absorver, de carregar, de armazenar e entrar numa reverberação com as ferramentas. Sem nunca esquecer que o primeiro elemento é o espírito. Ele vem antes de todas as matérias. Pode Então, quando a continuar. gente fala de impregnação de informação, a água do seu corpo, depois eu deixei aqui para vocês um documentário que eu sempre indico, que é o do Dr. Bruce Lipton. Ele mostra como que a célula do nosso corpo tem antenas receptoras de sinais. Vocês acreditam? Olha só que maravilha. A ciência hoje, ela já mostra para gente através da física quântica, da biologia quântica, que a nossa célula faz a leitura desse campo morfogenético. O que que é esse campo morfogenético? São todas as informações que estão aqui fora, que a gente não está vendo, mas que estão moldando o nosso consciente coletivo e inconsciente coletivo também. Então, quando a gente coloca um sticker, a nossa célula, ela faz a leitura através do que ela está lendo, vai jogar para a água do nosso corpo e as células que estão ali no meio desse líquido todo vão começar a se formatar com essa informação. Então é como se fosse uma reprogramação celular, não através de química, mas através de estímulos eletromagnéticos. Então, quando a pessoa tem essa visão, né, sobre um pouquinho sobre história, quando a gente vai falar de mecânica quântica, física quântica, a gente tem os precursores. Isso começou, gente, desde que mundo é mundo. Só que as máquinas de simática, as primeiras foram os russos
e os alemães que detêm essa tecnologia. Aqui no Brasil, as pessoas precisam despertar, porque lá fora as pessoas já usam essa tecnologia há muito tempo. E nós precisamos usar isso daqui. A princesa Meghan Ryan lá, aquela da Inglaterra, ela usou um sticker de biosinal, que é um diapasão, e aí todo mundo ficou se perguntando, gente, o que que é isso? Então aqui no Brasil a gente está um pouquinho atrasado na mentalidade e vocês serão os primeiros a levarem isso para outras pessoas, porque a gente precisa avançar em questão de saúde e tecnologia. Hoje a gente tem várias máquinas de biorressonância que conseguem fazer a leitura de uma doença antes mesmo dela se expressar no corpo físico. Então, aquela doença já está no campo da pessoa. Às vezes a pessoa vai desenvolver, de repente, um câncer daqui a uns 2 anos, e se ela faz uma leitura com uma máquina específica, ela consegue ver que tem esse padrão ali no campo dela e começa a se tratar antes que aquilo venha para o corpo material. Então, quando a gente fala corpo material, a gente está falando do quê? De uma energia cristalizada. O Einstein já falava isso, que energia, a matéria é energia condensada. É só isso, ela está vibrando numa frequência mais lenta para que ela se cristalize. Então, o Einstein falava, o Tesla trouxe esse conhecimento, e por que que a gente não se desperta para isso? Porque a gente acha que tudo é misticismo. O próprio mercado coloca isso como místico, né? Para a gente não acessar. Tá Glaucia, dando retorno aqui para mim. vamos. Pode falar, pode falar. Mas Não, pode falar, mas... para dar sequência nos slides, que tem Tá, bastante. então, pra gente passar. aqui a gente tem. Pode passar. Então vamos lá, eu falei um pouquinho do Planck. A gente tem as formas tradicionais do uso da terapia vibracional, que até então a gente conhecia como os líquidos, os géis, tudo isso é líquido. Então a gente tem a prata coloidal, a gente tem a água, que é um composto glicerinado, onde a gente coloca informação e as pessoas têm que pingar as gotinhas. E a gente tem as máquinas de ressonância. Só que isso tudo demanda o quê? Tempo. E quando a gente fala de tempo, imagina uma criança ou um idoso ou uma pessoa que está acamada e que a gente não vai poder ir lá e toda hora passar um gelzinho ou pingar uma gotinha. Por que que a gente não tem uma forma de uso da terapia vibracional, que é esse sticker que a gente pode colar ele na pele e fazer o uso da terapia vibracional, sem a gente ter que ficar lembrando? Então, o seu terapeuta vai falar assim: Gláucia, de 3 em 3 horas eu tenho que pingar a frequência do fígado, mais 4 horas eu tenho que pingar a frequência do pâncreas. Esse dispositivo, a gente consegue colocar vários bytes de memória, que são as frequências, os caracteres. Então, você não precisa de vários florais, porque a gente consegue fazer compostos numa fórmula só. E você usa isso durante 24 horas. É muito prático, é realmente muito prático. O custo de tempo diminui muito, o custo financeiro diminui muito. Então, olha só, aqui eu falei das formas high-tech de uso, que são os stickers, que a gente começou com a tarja magnética, os carretéis, a Code joalheria, que é a pulseira, que ainda junta o infravermelho, então ela tem as frequências com o infravermelho. E agora a gente vai lançar, né, Glaucia? Desculpa te cortar, mas a gente vai lançar uma super, ultra, mega pulseira, né? Que ela é o avanço dessa que eu estou usando aqui. Essa foi a primeira que a gente criou. Então a gente tem um lançamento que vocês vão ter a oportunidade de acessar, que ela tem uma maior capacidade, ela é mais leve e ela une a potência da matéria com a potência da energia. Então eu posso falar com toda a prioridade, 100% de certeza que ela é a primeira no mundo. Pelo menos Ela é a nesse primeira no mundo. E quando vocês pensam nessas pulseiras que tem no mercado, que eu não preciso falar o nome, que vocês sabem, que junta a tecnologia de infravermelho e magneto,
a nossa, ela comporta o infravermelho mais as frequências. Então, dentro dela tem uma bobina e tem alguns mecanismos de reserva de informação. Então, quando a gente coloca ela numa máquina quântica, a gente coloca, além de você ter os benefícios do infravermelho, você vai ter o benefício também das frequências ali nessa pulseira. Só que quando a gente pensa nos stickers, a gente está falando de um paciente, às vezes, que ele não tem a mentalidade de começar usando, de repente, uma pulseira. Então, você começa com o sticker, ele vai ver os benefícios e depois ele pode investir, de repente, numa pulseira. Então, são coisas similares, porém complementares. Lembra que eu falei da princesa Meghan Markle ali, ó? Então, ela usou um adesivo anti-estresse que faz ali o estímulo como um diapasão, mas ela não tem a tecnologia de frequenciamento. Essa daí ela libera alguma coisa além da frequência que tem ali naquele adesivo, mas ela não tem toda a tecnologia que a nossa tem. É um padrão baseado em simática, Glaucio. É só um padrão. Esse padrão geométrico aqui, eles estudaram matematicamente para liberar um fator específico ligado ao fator GABA. Então eles criaram, Isso. eles conseguiram decodificar a simática do GABA para estimular ele baseado em simática, esse padrão no sticker, mas ele não porta informação, é baseado só em simática e simbologia, né? E aí vocês imaginam que ela saiu na Vogue, na Elle, todo mundo querendo saber o que que era o bendito do adesivo. E agora nós temos ele muito mais potente aqui no Brasil para vocês, que são os Cold Stickers, que é uma patente nossa. Se vocês verem cópias por aí, não usem, porque o nosso é patenteado. A gente tem aí uma tecnologia única nas mãos que foi desenvolvido aí durante muito tempo por mim e pelo Marcelo. Então, como eu tinha falado para vocês, economia de recursos. Você não vai precisar ficar pingando as gotas. Então, ó, de 3 em 3 horas eu tenho que pingar a gota. Por que que a gente faz essa pinga de 3 em 3 horas? Porque você tem que lembrar o teu corpo daquela informação. Então você vai lá e joga aquela água programada para a sua célula lembrar daquela informação. Mas a gente não precisa, através do Code Sticker, você tem ele 24 horas no seu corpo aqui, ó, colado no seu corpo. Então aquela informação, ela vai ficar reverberando para o teu corpo sem que você precise demandar tempo e ter esse custo. E se você tiver alguém acamado no hospital, uma criança, você vai colocar esse sticker, ele vai receber essa reverberação sutil ali no campo dele. Então, pode passar, Julimar. Então, o mecanismo de ação, como a gente já explicou para vocês, pode passar. Através da sua pele, você vai colar esses receptores e ele vai fazer a captação através do seu campo magnético. Aqui a gente tem algumas explicações de como funciona um produto transdérmico bioquímico. Então, você põe na pele, aí ele cai na corrente sanguínea, o seu sistema nervoso central, ele vai estar consciente daquela informação, ele vai tornar aquele estímulo elétrico e depois o seu corpo vai entender aquilo. Então, ele está fazendo um estímulo de trás para frente, porque ele precisa entender aquela matéria e transformar aquela matéria num estímulo elétrico. Sendo que com os code stickers, pode passar mais um. A gente vai direto ao ponto, a gente não está dando matéria, então a gente vai direto na informação. Ele vai pegar ali a sua pele, ele tem esse espectro eletromagnético que não é visível aos olhos, mas o nosso biocampo faz a leitura dessa informação e vai levar essa informação para os nossos meridianos ali primeiro, né? E nesse meridiano ele vai levar para os outros corpos sutis. Então, se a pessoa está precisando de uma frequência para o emocional, essa frequência vai atingir esse corpo emocional que está situado num campo mais sutil. Você lembra que eu falei que a gente não consegue pegar o pensamento nem o sentimento com as mãos? Então, ele vai usar essas ondas tridimensionais de frequência mais elevada e vai levar essa informação para esses corpos mais sutis, Glaucio, equalizando o campo. lembrando que quando você toma um remédio ou você usa um floral, ele tem
remédio, dependendo do remédio, ele tem um ciclo limitado. Alguns duram na corrente sanguínea no organismo e são eliminados, excretados pela urina ou pelas fezes em 8 a 12 horas. Os florais têm uma efetividade, líquidos têm uma efetividade também limitada, porque você absorve o floral a partir do momento que você toma esse floral. Mas quando você usa uma ferramenta como o Cold Stickers, que está codificada, e ela foi criada para armazenar, reter, proteger e emitir frequência constantemente, o tempo que você usar esse dispositivo, você está exposto ao tratamento, à terapia vibracional. Então não tem um prazo para você eliminar, excretar isso do seu organismo. Você está exposto a essa ferramenta, exposto a essa frequência. Então, o tempo que você estiver portando essa ferramenta, você está utilizando e praticando essa terapia vibracional. Exatamente. Vamos dar um exemplo da música, por exemplo. Quando você se expõe a uma música que você gosta, Julimar começou essa live com uma música, né? Lembra? Por que que a gente usa uma música? A música é uma onda mecânica que ela entra no nosso ouvido e ela se transforma numa onda eletromagnética lá dentro e ela modula o nosso sentimento. Então, você lembra quando você era mais novo? Julimar tem cara de que fazia isso. Que se você queria curtir uma fossa, você colocava uma música bem triste, ficava chorando. A gente não fazia isso. A gente usa a música para modular as nossas emoções, não usa? Então, o Code Stickers, ele por se tratar de frequência, assim como a música, ela modula o nosso campo eletromagnético, que é o quê? Emoções, sentimentos e frequências dos órgãos, de minerais, tudo através dessa onda. Então, essa informação que você entra em contato ela é muito mais efetiva do que você de repente colocar lá. Hoje eu tô triste, vou colocar uma música para modular as minhas emoções. O Code Stickers tem a capacidade de reservar essa onda de padrão mais elevado e fazer essa modulação por nós, ao invés da gente ter que ficar lutando às vezes para se sentir melhor, ter uma melhor vibração. Então, ele vai fazer essa equalização do campo para nós. Quando eu falo aqui dos corpos sutis, ó, a gente não tem só o corpo físico, então é importante que vocês entendam que a matéria que a gente está vendo aqui é só um dos corpos que a gente tem. A gente tem o nosso corpo etérico, que é o campo magnético, que a gente tem logo depois do nosso corpo físico. A gente tem o nosso corpo astral, que é a sede das nossas emoções. O nosso corpo mental, que é onde a gente tem os nossos pensamentos, onde a mente está funcionando. E outros corpos que estão mais elevados, que são de causas mais profundas, que são corpos espirituais. Então, olha só para você ver como nós somos seres completos e complexos. Aquele profissional que ficar só atrelado ao corpo físico, ele está atrasado. Então, vocês que estão aqui nessa era de saúde, vocês precisam entender que saúde não é só tratar do corpo físico. A gente precisa tratar desse campo eletromagnético. Então, eu deixei aqui uma figura só para ilustrar aqui para vocês, ó. Corpo físico, mas eu também tenho um corpo etérico, tenho um corpo astral, que é onde fica a sede das minhas emoções, um corpo mental, onde fica todo o meu processo mental. E quando a gente equaliza tudo isso, a gente reverbera uma saúde melhor nesse corpo físico aqui, ó, que é só a expressão de todos esses outros corpos aqui que estão antes, que são mais sutis, que a gente não vê. Pode passar, Julimar? Então, ó. Então, a gente estava falando de rede energética, né? Que o nosso corpo tem os meridianos, que essa rede é como se fosse um rio. Por que que a gente cola o Cold Sticker, por exemplo, no braço? Porque aqui a gente tem uma rede de entrada de fluxo energético muito grande, que já é conhecido pela medicina chinesa há milhares de anos. E nós não damos, a gente não se dá conta. Quem estuda medicina chinesa utiliza isso e tem grandes resultados. Só dando um adendo, Glaucio. É por isso também que a gente utiliza a pulseira, inclusive essa que eu falei para vocês aqui, tá? Que é o último lançamento. Eu costumo usar ela para dentro do punho,
tá? Porque também tem essa função de interação com essa parte energética, que é muito importante na acupuntura chinesa, mas só levantando um alerta também, as pessoas hoje em dia usam aqueles smartwatches, né? Que são relógios ligados ao telefone ou para medir o sono e tudo mais. Tem uma parte muito boa disso, que você pode monitorar sua saúde, seu sono, seu sono, seu batimento cardíaco, quanto você dormiu e tudo mais. Só que eles emitem frequência, eles emitem sinais nos mesmos pontos e eles interferem na sua corrente elétrica, porque o corpo produz eletricidade e há uma transcorrência elétrica de um ponto a outro. E as pessoas hoje em dia não pisam mais na terra, usam roupas sintéticas, vivem dentro de escritórios com ar-condicionado, pisando em tapetes sintéticos e usando fones de ouvido Bluetooth ou então smartwatches, e isso vai minando a energia do seu corpo e vai fazendo o efeito contrário do que os nossos equipamentos fazem, né? Exatamente. Então, toda essa energia que a gente, na medicina chinesa, chama Qi, na medicina indiana, Ayurveda, ela chama prana, que é o que esse fluxo de energia que a gente precisa para viver. Às vezes a gente fica desvitalizado e não sabe por quê. Então, as nossas ferramentas, além de eu e o Marcelo a gente propagar que vocês pisem na grama, que vocês tomem uma água de boa qualidade, que consumam alimentos de boa qualidade, a gente tem essas ferramentas para ajudar a restabelecer esse ki, esse prana, que é essa energia que corre nesses meridianos que vão dar esse fluxo energético para a gente viver melhor e viver com qualidade, que é o quê? Quando a gente tem elétrons, a gente tem energia. E elétrons com informação boa é o que os nossos acessórios fazem. Eles doam essa eletricidade com uma energia, com uma informação que está carreada ali. Então, pode passar e daqui a pouco a gente vai abrir para as perguntas. Então, aqui eu estou falando dos biosinais que eles atuam em toda essa corrente eletromagnética e vibratória do corpo, porque nós somos seres elétricos e magnéticos, tá? Os nossos pensamentos, eles emitem eletricidade. Por isso que existe o eletroencefalograma. Por isso que existe o eletrocardiograma. Só que o nosso coração, ele também emite um campo magnético muito forte. Então, enquanto os nossos pensamentos são elétricos, os nossos sentimentos são magnéticos. E a gente precisa equalizar todo esse campo para a gente emitir uma eletricidade melhor, de maior qualidade. Pode passar. Então, pode passar mais um. Aqui eu deixei para vocês esse doutor que fala, ele é o Dr. Bruce Lipton. Ele é um renomado cientista muito moderno da biologia da crença. Então, ele mostra como que enquanto você está pensando e sentindo, as suas células estão lendo e observando tudo que você fala para elas. Então, qual a qualidade dos seus pensamentos e qual a qualidade dos seus sentimentos? A gente usa as ferramentas Code para ajudar a equalizar esse campo de pensamento e sentimento. Porque quando as suas células, elas estão lendo tudo que você está pensando, se você fica pensando assim, nossa, eu sou um derrotado, nossa, eu sou um pobre coitado. Aquele corpo, ele vai se formatar, ele vai se cristalizar através daquela informação que você emitir nesse corpo. Então, toda a tua água do teu corpo está sendo programada com aquele padrão que você está emitindo. E quando você não consegue sair daquele padrão, ou quando um paciente não consegue sair daquele padrão, a gente tem as codes para fazer com que ela saia daquele padrão repetitivo e ela aprenda que a maior máquina é ela, mas que a gente pode usar, assim como a gente usa um suplemento, usa uma fitoterapia, a gente usa o Code Stickers também e as ferramentas Code para elevar esse padrão e sair daquele padrão repetitivo, tá? Então eu deixei aqui, ó, pode passar mais um, Julimar. Esse Biologia da Crença, aqui, ó, pode voltar um. É um documentário que eu quero que vocês procurem depois no YouTube, que ele vai mostrar direitinho como que a membrana da célula recepta os biosinais. Então,
os biosinais que vêm de tudo que a gente interage, pensamento, sentimento e inclusive de ferramentas. Quando você está cheirando um óleo essencial, você não está só sentindo o cheiro dele fisicamente. Você está captando uma informação pela qual aquela planta foi criada. Então, se aquela planta tem uma informação de deixar você mais desperto e concentrado, como o alecrim, você está captando informação daquela planta. Você está captando um biosinal, que é a parte fitoenergética daquela planta. Então, as nossas membranas celulares, elas têm a capacidade de ler esses biosinais que vêm do campo que está fora. Um cold stickers, uma água de boa qualidade, quando você ora pelo seu alimento, quando você ora pela água que você vai beber e você coloca uma informação e toma. Quando você está ouvindo uma música de boa qualidade, isso é uma informação que a sua membrana celular vai captar. Então, todo esse trânsito de informação é como se fosse um grande computador cósmico, que você está entrando em contato com essas informações. E os code stickers são ferramentas para que você tenha informações de boa qualidade direcionadas. Glaucia, É, a oração, palavras boas, meditação, isso. músicas boas, praticar a gratidão, falar o mais Uhum. obrigado, grato, bom trabalho. E quando você fala isso para o outro, quando você ora, quando você fala uma boa palavra, por mais que a pessoa seja arrogante ou de má intenção com você, você está quebrando essa energia densa com o oposto, fazendo o seu papel. Isso é bom para você e para a pessoa, porque vai dar Exatamente. um choque na pessoa. Oh, mas todo mundo me maltratou, eu estou sendo arrogante com essa pessoa e ela está me devolvendo com gratidão ou uma palavra. Então, assim, eu acho que quando a gente trabalha com frequência, a gente tem que lembrar que a gente está levantando uma bandeira, de novo, de romper um sistema que usa a frequência de todas as maneiras, televisão, música com base frequencial para controle humano, com palavras, com mensagens subliminares, com cromoterapia, com vários sinais específicos, enfim, uma tentativa de controle total. Então, quando a gente quebra esse padrão, a gente trabalha de várias maneiras, de maneira integrativa, desde usando nossos stickers ou então algumas ferramentas com as frequências, mas a partir de você também vibrando de maneira íntegra, né? Exatamente. É isso mesmo, Marcelo, bem, bem colocado. Tudo é frequência, né, gente? Tudo é frequência. Quando as pessoas falam tudo é energia, é porque realmente tudo é energia. E não é essa energia mística, que eu quero que vocês entendam aqui, saiam hoje daqui formados nisso. Energia não é misticismo. Energia é informação. Energia é o que o seu átomo está carregando de informação. Então, isso é energia. A gente precisa começar a levar essa informação para as pessoas pararem de mistificar e a gente entender tudo isso como um campo de informação. Então, aqui tem alguns estudos que eu deixei para vocês. Depois, se o Julimar quiser compartilhar esses slides, pode compartilhar. Então, tem alguns estudos que provam que a membrana celular emite biofótons. Então, a nossa membrana, ela tá. E lá no documentário do Dr. Bruce Lipton, vocês vão ver isso, ele mostrando para vocês. Então, a nossa membrana celular emite biofótons. Então, ela tem uma comunicação. E os receptores aceitam biofótons também. Então, o que que isso quer dizer? Que há uma troca de informação. E essa troca de informação é feita através do quê? Dos átomos. Dessa informação que a gente está carreando numa palavra, num alimento, num cold stickers, numa oração que a gente faz. Por isso que tudo é energia. Então, claramente a gente percebe a natureza imaterial do ser humano e a interação entre essas formas de comunicação. Aqui, outro estudo do PubMed, que estudou a influência dos campos eletromagnéticos através da homeopatia. Então, a homeopatia usa o princípio da ressonância, da vibração, e isso tem a ver com os nossos dispositivos também, porque a gente está falando de ressonância, de vibração. Pode passar, Julimar. Então, aqui, agora, o que a gente quer aqui com vocês? Tornar vocês
propagadores de tudo isso. Tá dando retorno, Marcelo. Glaucia, deixa eu só dar um parêntese rapidinho. Tá, Que é o pode seguinte, falar. além do ser humano, a gente se preocupou muito, porque eu tenho a nossa filhinha Zaya, né, com os pets. Então a gente tem uma linha pet mais voltada para todos os animais que possam portar, e mais os cachorrinhos também que possam usar uma guia com o pet colado, porque a gente acredita fielmente que esses seres, né, que são os pets, eu posso falar com propriedade porque eu me identifico muito com os animais, né? Eu tenho uma certa, até vamos dizer, um feeling, uma telepatia, uma conexão muito grande. Então, pela minha sensibilidade como autista de perceber as frequências e sentir isso de maneira muito forte, tangível, posso dizer tangível, eu pelo menos sinto ele de maneira tangível, os efeitos que a frequência manifestam no pet é muito grande. E quando você tem, por exemplo, o seu cachorrinho na sua casa, e o ambiente da familiar às vezes é muito, muito variável, né, de acordo com a família, mas até o meio ambiente, a casa, a egrégora do apartamento, do bairro, do prédio, eles capturam essas frequências com muito mais facilidade do que o ser humano. Inclusive, eles viram filtros disso. Então, também pensando nisso, né, Glaucia? A gente Sim. criou a linha PET, que é muito importante porque não basta você proteger só as pessoas, os membros humanos da família, né? Eu acho muito importante também proteger os seus pets, que é uma coisa, é um fator crucial aqui para a harmonia da família como um todo, né? Se o Julimar quiser voltar aos slides, a gente pode falar um pouquinho sobre os produtos, porque aqui é um pré-lançamento. Eu deixei lá no comecinho, Julimar, aí tem o Code Pet lá também. A gente vai voltar ali, ó. Aqui, ó. Então, essa linha que foi uma evolução dos carretéis, porque a gente começou com os carretéis de microporo, onde vinha um adesivo de biosinal e a pessoa ia tendo que cortar os adesivos para utilizar. Agora a gente fez uma linha onde os microporos eles já vêm cortado, então eles vêm no formato redondinho, como vocês estão vendo ali. E a gente tem esses quatro modelinhos: o Slim Code, que ele vai ser o suporte ao emagrecimento. Ele tem inclusive a frequência do Mondiaro, tá? Então o Julimar tá mostrando ali para vocês, ó. Ele vem esse micropor e você coloca no braço com o adesivo de biosinal, que é o adesivo que a gente impregna as informações. E ali o seu cliente vai usando isso durante até 45 dias. Então ele vai trocar os micropores e ele vai ter ali a frequência sendo emanada. O Slim Code, como eu disse para vocês, é o auxílio ao emagrecimento. Então ele tem frequência de cromo para saciedade, ele tem frequência de sistema linfático para ajudar a pessoa a desinchar, frequências diuréticas, frequências antilipedema. O lipedema é aquele inchaço nas pernas. Vocês já viram alguém com lipedema? Depois vocês vão me contar. A mulher fica com a perna tão inchada de celulite que ela tem uma adiposidade inflamatória. E isso está muito sendo muito falado hoje, porque tem muita gente com inflamação e aquelas celulites que a pessoa sente dor de tanta adiposidade que fica ali. Então, a gente colocou frequência para tratamento de lipedema, frequência de sistema endócrino, linfático, alguns minerais que vão auxiliar a pessoa a não ter tanta fome, como cromo, que é a frequência de um óleo mineral e mineral que vai fazer saciedade. Então, tem um composto de coisas que depois lá no site vocês conseguem ler todas as frequências que a gente colocou. A Code IO, todo mundo chama de Code 10, que pode falar Code 10 também, mas ela significa inteligência infinita. Ela é o Code I de inteligência, e esse símbolozinho aí é do infinito, é a fonte infinita. Então ela é de inteligência infinita. O que que significa ela? Ela dá o suporte para neurocognição. Então, o cérebro, ela tem frequência de cérebro, ela tem frequência de lóbulo frontal, ela tem frequência de memória, concentração, ela tem frequências inúmeras para
que você tenha um suporte na sua cognição. Porque, infelizmente, depois até da Covid, todo mundo ficou com uma baixa cognição. Ou de repente porque pegou o Covid e ficou com uma inflamação muito grande, e isso afeta a parte cerebral, porque inflama também os neurônios, inflama essa parte cerebral, e a gente sentiu a necessidade de trazer um suporte para as pessoas que têm depressão, Alzheimer, Parkinson, tudo na Code IO. A Harmony Code é o chip hormonal. Então, ela é um chip feito para mulheres. Depois, quem sabe a gente lance o Harmony Code para os homens, com testosterona e tudo mais. Mas essa foi feita para auxílio das mulheres. Então, nós temos depoimentos aí de mulheres que voltaram a menstruar, que estavam tendo fogacho, que pararam de ter fogacho. A gente tem depoimentos de mais de várias pacientes que falaram assim, Glaucia, eu estava 1 ano sem menstruar. Quando comecei a usar a Harmony Code, eu voltei a menstruar naquela semana. Isso são depoimentos factíveis que a gente tem de pessoas da área da saúde, de profissionais da área da saúde que têm clínicas e inúmeros depoimentos. E o PET Sticker, que é o Code PETS, em que tem frequências antipulga, anticarrapato, frequências para neutralização de toxinas que vem na ração, frequências de proteção eletromagnética, porque os nossos bichinhos também sofrem com essa poluição. Então, esses são os produtos aí que vocês estarão prontos para adquirir quando a loja abrir. E eu quero todo mundo lá, hein? Todo mundo lá pronto para comprar essas maravilhas aí que a gente fez com muito carinho para vocês. Julimar, se você quiser abrir para as perguntas, eu acho que a gente pode abrir. Meus amigos, cadê você, Marcela? Tá voltando. Ótimo. E aí, vocês gostaram? Fala aqui pra mim, coloca aí 7777777 aí, gente. Coloca aí 777. Que incrível essa live, não? Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Vamos lá, Praticidade. gente. As nossas perguntas serão muito pontuais, tá, gente? Sobre o que nós tratamos aqui, porque nós estamos com um tempo muito escasso. Primeiramente, eu quero agradecer demais, doutora Gláucia, Marcelo Moraes, por toda a sua contribuição. Só um instantinho. Deixa